e até um seguidor falou, pô, vocês não falaram isso? Tal. Eu disse, olha, eu disse até numa análise semanal minha, o cálculo da geopolítica, naquele momento não tinha possibilidade mesmo, mas é tão fascinante a geopolítica, por isso, tem variáveis que aparecem, oportunidades que aparecem, que uma pessoa que saiba se colocar bem, pessoa que saiba fazer negócio, uma pessoa que consegue fazer vantagens, consegue driblar coisas. Só que mesmo assim, eu achava difícil. Mas aconteceu dos Estados Unidos retirar as punições a Moraes esposa e o Instituto Lexo, né? Vamos lembrar o instituto dele também. A lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes. A decisão vem após conversa com o Lula. E aí, cara, é interessante, porque há muita coisa, né, sendo falado sobre isso. Não se sabe o que o Brasil ofereceu de fato. Nós falamos isso em outra live, isso envolve minerais raros, pode envolver não taxar Big Tech, não partir para aquela cortar projetos, enfim, muita coisa foi oferecida aí. Os Estados Unidos alegou que por conta da PL lá, da dosimetria, né, e eu disse isso numa live, numa análise semanal, que foi por isso que o Brasil deu esse sinal, então eles estavam tirando o ministro. E eu não acredito nisso. Eu acho que teve muito mais coisa aí do que uma PL da dosimetria, enfim, que abaixa a pena lá para o pessoal do 8 de janeiro. Não acredito nisso. E inclusive do ex-presidente Bolsonaro. Não acredito mesmo. Teve um pronunciamento que fala que a decisão do recuo foi com base nessa questão aí da dosimetria. Eu não acredito. Foi sendo bem sincero. Opinião minha, sabe? Eu acho que, para mim, envolve sim a questão de cortar satélite chinês, tá? Eu acho que pesa mais. Eu acho que a questão do Brasil, por exemplo, se comprometer com minerais raros. O Brasil não tem nem noção do quanto os minerais raros são fundamentais, sabe? O Brasil não tem nem noção de quanto ele tem. Os Estados Unidos também está de olho aqui. E, cara, parando para pensar, e também envolve o lobby lá da JBS. E lobby é uma coisa, sabe, que nos Estados Unidos é legalizado. O cara pode investir dinheiro em político tranquilamente, não tem problema, entendeu? O Joesley faz um lobby gigantesco lá. E acho eu que isso pesou mais. Agora, de qualquer maneira, eu estava falando isso. A lei Magnitsky não prevê barganha geopolítica, entendeu? Para mim, o Trump banalizou a lei com isso aí. Porque não existe não existe você usar a lei Magnitsky para conseguir um acordo geopolítico. Cara, ou você usa a lei para ir atrás de violador de direitos humanos ou não. Não existe uma coisa de barganha nisso, tá entendendo? Não tem isso, sabe? O objetivo da lei não é esse. Você pode questionar se o ministro deveria estar lá ou não. Ok, isso aí a gente pode debater sobre isso. O próprio criador da lei debate as razões que levaram, foram razões políticas. Mas, de fato, agora fica muito claro. Agora fica muito difícil para o Trump dizer que não foram razões políticas, porque ele tira em 6 meses, sabe? Tá entendendo? Então, aí entra o argumento, sabe? E, com certeza, eu falei isso na minha análise, quem sai muito fortalecido é o presidente Lula e o Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre sai muito fortalecido nessa história. Porque Magnitsky não é brincadeira, gente. Magnitsky, é muito... Por isso que a gente veio falando. É muito difícil de sair. E o Trump assinou uma lei que durou 2 anos para poder o trabalho e tal de funcionários e, enfim, várias outras pessoas. E no final, sabe, 6 meses depois ele tira. Por conta de barganha política. Por conta de... não existe isso. Né? Mas vamos lá, quero ver tua opinião sobre isso aí, Eros. É complicado. A começar, como você ressaltou aí da JBS, eu vou retroceder um pouco antes de entrar na questão Magnitsky. O Joesley Batista, ele é o principal articulador internacional do governo Lula. Lembrando que ele foi autorizado pela Casa Branca de voar até a Venezuela e conversar com Maduro. Aí entra a questão, será que o Joesley não convenceu o Maduro de ficar? Fica aí a Mas por que ele convenceria o Maduro de ficar? Não entendi essa parte. Então, é uma pergunta sem resposta. Porque está todo mundo dizendo que
lá no Twitter, por exemplo, de que e se ele foi lá para tentar convencer o Maduro de deixar o poder, nananã, só que ele está tendo ações contrárias, TTT. Daí tem uns aí que já está começando a... E se o Joesley for lá com a intenção de falar para o Maduro ficar? Esse é o primeiro ponto da primeira pergunta. E se? Né? Aí sim a gente entra com a questão da Magnitsky, que também envolve Joesley Batista. Entra a grande questão. A esquerda ela é organizada. A direita é uma zona. A direita brasileira, assim como a direita, pelo que eu estou vendo da direita norte-americana, a zona, para mim, mais organizada do que essas duas juntadas é a VM. Basta você ver que o Trump deixou o homem mais rico do mundo sair do governo em 6 meses. Deixou. Vai. É fogo. Para mim, é a VM. A VM é uma zona mais organizada do que juntando a direita brasileira e a direita norte-americana. A esquerda ela é muito mais organizada e muito mais articulada do que a direita. Até porque, olha só, o Joesley Batista ele financiou a campanha do Trump. Então, ele tem acesso direto ao Trump. Ele doou 5 milhões de dólares para a campanha dele. Assim como o outro magnata que tem acesso direto ao Trump é o Musk. Deixando claro que isso não é ilegal nos Estados Unidos. Então, você pode dar dinheiro. Claro, exatamente. Nos Estados Unidos é legal. Aqui não é. Aqui não pode. No Brasil não pode. Exato. O Musk, ele entra e sai a hora que ele quiser lá da Casa Branca. Sem passar pelo Marco Rubio ou Christopher Landau, ele entra e sai a hora que ele quiser. Ele financiou, ele doou bem mais, ele bancou praticamente quase 100% da campanha do Trump. Então, assim, infelizmente, a gente não tem como saber o que foi negociado. Eu também gostaria muito de saber o que o Brasil negociou nisso. Porque está tudo secreto. Aí é que entra tem que ser mesmo. Entra uma contradição do Lula, que ele falou que ia ser aberto, que ia acabar com esse sigilo, que nananã. Está fazendo igual ou pior até do que o Bolsonaro nesse sentido. Uhum. Bateu tanto lá no milico e agora está se provando ser até pior do que ele. E a única questão que envolve essa Magnitsky é que houve um pronunciamento do governo dos Estados Unidos dizendo que o recuo da Magnitsky parte por parte dessa dosimetria, que, a meu ver, é a mesma coisa que nada. Não adianta absolutamente nada em prol do que a direita realmente queria. Então, assim, trocar 6 por meia dúzia. E não é por isso. Não é por isso. Pois é. Tem um acordo muito grande que foi feito, não é por causa da dosimetria. Muito ruim, muito bosta. Não é por isso. Pegaram um pedaço de papel sujo de cocô. Não, esse aqui, ó. Eu acho que é um absurdo o Trump banalizar a Magnitsky dessa forma, como ele banalizou. Sim. É um absurdo. E a questão das terras raras, pelo que eu estava vendo, existe uma possibilidade disso acontecer. Inclusive, até mandei um vídeo lá para a pauta do Drive que explicava melhor essa situação toda das terras raras. Pode botar, bota aí. Vamos ver aqui, então. Eu tô vendo aqui CPMI da Magnitsky. Não, eu botei vídeo lá. Qual o vídeo? Manda para mim, que às vezes não baixa tudo, não. Quanto tu botou? Botei hoje. Aqui, ó, essa reflexão. E se Joesley Batista foi à Venezuela para tentar convencer Maduro a ficar no poder e não ao contrário, conforme noticiado?
é do senhor Ivan Kleber, um influenciador. Bom, eu não sei. Eu não. Jornalista. Não é influenciador, não, é jornalista. Não, ele é jornalista? Jornalista e correspondente do Jornal Oeste. Eu não conheço, não conheço. Deixa eu ver aqui. Assim, eu vou até botar aqui uma outra coisa. Alexandre Moraes comenta o fim das sanções. Aqui, ó. Moraes diz que a retirada de sanções contra ele expôs a vitória do judiciário brasileiro. O ministro do STF agradeceu a atuação do presidente Lula nas conversas com os Estados Unidos. Os Estados Unidos retirou Moraes e sua esposa Viviane da lista de sancionados da Lei Magnitsky. O ministro saiu muito forte nisso aí, sem dúvida. Com certeza, mostrou um poder que ele não tem. Até então, lá atrás. Bota essa